O orgulho é algo que eu posso dizer para você que acaba com a vida de muitas pessoas. Acaba em todos os sentidos. A vida tem um agregado: família, casa, amigos, igreja, emprego, vida profissional. O orgulho impede muitas pessoas que poderiam crescer muito, que poderiam ser mantenedores, braços do ministério para apoiar a obra de Deus, pessoas que poderiam prosperar demais, crescer em todos os sentidos, crescer no entendimento para abençoar outras pessoas, pessoas que com grande sabedoria, com grande entendimento, poderiam levar a palavra de Deus de uma maneira que alcançasse corações. Existem pessoas, eu ouvia nestes dias que passou, eu acompanhava o missionário e ele falava assim: existem pessoas que eu vou pregar aqui no Show da Fé, eu vou pregar para as pessoas, mas elas não vão ser ganhas por mim. Vai precisar de alguém, às vezes um pastor da tua cidade, ou aqui no caso, em Pato Branco, o pastor Jefferson vai ter a ousadia, vai ensinar, vai pregar o Evangelho, a palavra de Deus, que ela não pode ser dissimulada. E essa pessoa vai ser ganha por aquela pessoa, por aquele pastor, por aquele obreiro, por aquele diácono, aquela pessoa que quer falar do amor de Deus. Existem casos que não vai ser o pastor que vai ganhar alguém da sua família para Jesus, vai ter casos que quem vai ganhar alguém para Jesus é você. E existem casos que quem vai perder e afastar totalmente as pessoas é você mesmo. Então veja que o orgulho, ele faz, como o próprio provérbio diz, o orgulho precede a ruína. O orgulho faz com que automaticamente, de uma maneira eminente, que sem sombra de dúvidas fará você cair. Então se você tem orgulho no seu coração, mesmo que você não reconheça, que é uma das coisas que as pessoas não reconhecem, orgulho, inveja, ninguém reconhece ser orgulhoso, nem muito menos invejoso. Então nós precisamos com a palavra entender e reconhecer se temos então esse sentimento ou se temos a prática de uma pessoa orgulhosa. E eu vou usar hoje como base desse tema de hoje, sobre o orgulho, nós vamos falar de Naamã, ele que foi um grande chefe de exército, de um exército sírio, até que proferiu uma fé diferente ao que nós cremos. Ele não cria no Senhor dos Exércitos, ele não cria no Senhor Deus. E agora vamos entrar nessa história para a gente conseguir entender melhor. Segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém ele era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Deixa eu explicar uma coisa aqui, deixa eu voltar para ficar mais claro. Quando então esse chefe, a Bíblia já começa contando a narrativa da vida dele, dizendo: olha, o Naamã, ele é um chefe de exército, ele é um general, ele tem autoridade máxima diante do exército da Síria, e ele era um homem que tinha visto várias vitórias, porque o próprio Deus havia dado vitória para ele, porque ele era um homem destemido, um homem guerreiro, um homem de batalha. E quando a Bíblia diz que ele era esse grande homem, dá um parêntese, no final, e diz: olha, ele era um general, ele era grande homem de batalha, porém ele era leproso. Essa lepra que nós estamos falando da história dele, era a lepra que hoje é conhecida como a hanseníase, Aquelas manchas que vai corroendo a pele da pessoa, vai fazendo com que a pessoa esteja... Há casos seríssimos que essa doença leva a pessoa à morte, a pessoa vai se alastrando por todo o corpo e faz com que a pessoa chegue até feder em vida, até mau cheiro tem da carne da pessoa. E o Naamã tinha isso, e na época
época de Naamã, no período de Naamã, a pessoa leprosa, ela era excluída da sociedade, ela ficava abandonada. E quando então eles tiveram uma batalha, levaram uma menina da casa de Israel, uma mulher que proferia a fé em Deus, ela então chega na casa de Naamã e, trabalhando para a esposa de Naamã, ela diz: olha, se vocês soubessem que lá em Israel, lá em Samaria, tem um homem, um profeta, um homem que é enviado por Deus. Se ele falasse com aquele homem, ele restauraria e tiraria a lepra do Naamã. E olha, eu não vou dar ênfase para a história da menina, mas ela, com tanta maldade que fizeram para ela, ela foi roubada, ela foi tirada da família. Mesmo assim, ela continuou fazendo bem. Um dia, um pastor me disse assim, bem no início da minha caminhada cristã, eu me lembro que ele me disse, eu falei: pastor, como a gente ser cristão, a gente falar de Jesus, a gente quer ser bom para todas as pessoas, mas às vezes as pessoas querem nos passar a perna, às vezes as pessoas querem se aproveitar da bondade da gente. Ele olhou para mim e disse assim: Jefferson, a bondade do coração de Deus que está dentro de você não pode ser tirada por causa da maldade do coração que está nos outros. E aquilo eu guardei no meu coração, eu falei: é verdade. O que tem de bom de Deus dentro de mim não pode mudar porque alguém agiu com maldade. Eu não vou desprezar ninguém porque alguém me desprezou. Eu não vou ignorar alguém porque alguém me ignorou. Eu não vou falar mal de alguém porque alguém falou mal de mim. Eu não vou fazer isso porque o meu coração é limpo, o meu coração é tratado. E essa menina que estava na casa de Naamã, ela era tratada, era uma mulher de Deus, era uma menina de Deus, ela aprendeu desde cedo. Tem pessoas que, eu não falo da idade, mas tem pessoas que estão há tanto tempo aprendendo da palavra e vai para a igreja e vem e volta e continua preso nas mesmas coisas. Essa menina jovenzinha de tudo, diz a Bíblia que era uma menina. Se fosse uma mulher já adulta, a Bíblia falaria que era uma mulher, mas uma menina de Israel, ela tinha um coração tratado, ela não ficava guardando nada no coração. Ah, tomara que o Naamã morra, porque ele é leproso. Não, pelo contrário, ela disse: olha, se o Naamã soubesse o profeta que tem em Samaria, ele então restauraria da sua lepra. Mas enfim, isso é uma história para outro dia. Porém, Naamã, ele então é avisado pela esposa. A esposa diz: olha, essa menina que você trouxe de Israel, que a Israel representa, né, o povo de Deus, essa menina que vem falando do Senhor dos Exércitos, disse que tem cura para o teu problema. Eu vou falar para você, o orgulho é um problema, é uma doença, e isso, meu irmão, tem cura. Existe um Deus que cura o orgulho, que cura a inveja, que cura a tristeza, que cura o câncer, que cura do Covid. Existe um Deus que trata de tantas coisas, do ódio, da raiva, da maldade. Deus trata. E esse Deus agora vai agir pela vida dessa menina. Começa então a ação de Deus na vida de Naamã. Versículo de número 6. Versículo 5, melhor dizendo. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Olha que coisa séria. Quando então Naamã chega a falar com o rei da Síria deu uma carta escrita para o Naamã, para que ele chegasse até o rei de Israel, para que o rei de Israel então desse ou enviasse esse homem de Deus para curar o Naamã. E quando ele chega a falar com o rei, quando ele coloca a sua vida à disposição do rei, o rei de Israel fala assim: peraí, você está pensando o quê? Você acha que eu sou um curandeiro? Você acha que eu sou alguém que vai fazer alguma coisa por você? Tenho cara de profeta, por acaso? Olha o coração do rei. Só que isso era um tratamento para o Naamã. O Naamã, ele era, aquele homem orgulhoso. Eu sou o chefe, eu que mando. Pessoas que é colocada em um pedestal, quando ela precisa descer um degrau, ela se sente mal.
E o rei de Israel, olha que coisa séria, ele disse exatamente essas palavras: vocês estão querendo arrumar briga comigo? Vocês estão querendo arrumar alguma treta, como diz os jovens? Vocês querem arrumar uma batalha, uma guerra? Porque se vocês quiserem, vocês estão conseguindo. Lembre que a menina disse: vai falar com o profeta. A menina não mandou falar com o rei. Às vezes, nós estamos nos direcionando à pessoa errada. Quando estamos em um problema, em alguma dificuldade, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Não adianta tomar conselho de um, tomar conselho do outro, falar com fulano, com ciclano, mas você não olha para a palavra. Você não entende o que Deus quer tratar em você. Existem circunstâncias que acontecem em nossa vida que não é que Deus esteja sendo mal comigo, mas Ele quer tratar de mim. Esse homem chamado Naamã era orgulhoso. Eu imagino Naamã sendo chefe de exército, um homem autoritário. Quando o rei de Israel diz: peraí, mas você está pensando que eu sou quem? Eu imagino que o Naamã deve ter fechado as mãos. Deixa ele falar outra de novo que ele vai ver só. Isso faz, atitudes dessa, toma pessoas orgulhosas, que não reconhecem que precisam de ajuda, que não reconhecem que quem quer ajudar, quem estava precisando de ajuda era ele. Ah, mas o homem foi mal comigo, olha como esse rei israelita me tratou. Gente, às vezes, irmão, nós passamos por certas coisas que nós não queríamos passar. Quem quer ser maltratado? Quem quer ser desprezado? Ninguém quer. Mas o meu Jesus, o nosso Senhor que ressuscitou, vivemos a Páscoa de Jesus no dia de ontem e vivemos essa Páscoa diariamente porque é a alegria que temos de ser libertos, mas tem pessoas que não se libertaram, que não podem nem viver a Páscoa, porque a Páscoa significa a festa para a libertação da qual você recebeu. E a pessoa que é orgulhosa, ela ainda não é liberta, ela ainda continua sofrendo. E aí você veja que agora o Naamã escuta essas palavras do rei e agora continua, versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então o profeta fica sabendo que o rei está furioso. E quando o ato de rasgar as vestes era como mostrar a tristeza, o ódio que ele estava. E ele está ali: como que eu vou fazer isso? E quer dizer, você ficou nervoso, você explodiu por causa daquilo. Aí o profeta, que é homem de Deus, ele fala assim: o rei, deixa esse Naamã vir falar comigo. Eu quero mostrar para o senhor que aqui no povo de Israel nós temos um Deus verdadeiro. Um Deus que cura, um Deus que trata, um Deus que ensina, um Deus que muda pessoas. O Senhor deixa esse homem doente vir até mim? O Senhor permite que ele venha até mim? Versículo de número 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Amados, agora nós conseguimos ter uma visão maior da história. Quando então o Naamã já escutou, algumas ladainhas, já escutou algumas palavras contrárias do rei, e agora ele chega na casa do profeta, o profeta não recebe ele, o profeta não vai dar um aperto de mão na mão dele, o profeta não lhe dá um abraço, o profeta não fez uma oração ao céu, o profeta não fez pedido nenhum, o profeta manda um obreiro.
E esse obreiro aqui pode ser qualquer um que obedeça a palavra de Deus. Pode ser um jovem, pode ser um senhor de idade, pode ser uma senhora de idade, pode ser um rapaz, pode ser um aprendiz, pode ser um futuro pastor, pode ser um levita. Alguém que vai levar a mensagem que o pastor pediu. E o pastor, que era o profeta Eliseu, disse: diga para o Naamã, se ele quer ser curado, que ele necessita dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e então ele ficará curado. Veja que não há nada místico no Rio Jordão. Porém, uma das coisas que me chama a atenção é que ele diz: olha, ele precisa ser quebrantado. Houve um agir de Deus em todo aquele aglomero de coisas que estavam acontecendo para que o Naamã quebrantasse o orgulho dentro dele. É visível que ele já estava chateado com o que o rei fez para ele. Já estava triste. Primeiro, ele estava triste por estar doente. Segundo, ninguém sabe o meu problema, você não sabe a dor que eu sinto, você não sabe o que eu tenho. Ele já estava doente com a lepra, excluído. Segundo, agora o rei, soltou os cachorros em cima dele, falou o que devia e o que não devia. E agora chega na casa do profeta, que era para ser o homem de Deus, segundo a concepção dele. O profeta era homem de Deus, mas segundo ele pensava que o profeta faria alguma coisa. Olha, tá vindo Naamã, o chefe do exército. Quando você é exaltado por alguém, nós temos que compreender. Eu vou deixar marcado aqui, mas a gente precisa compreender certas coisas. O próprio Jesus Cristo um dia foi exaltado por um homem. Entenda bem o que eu vou falar. Essa exaltação não foi uma exaltação por amor. Foi, na verdade, uma exaltação pensando, em conquistar alguma coisa que Jesus tinha para dar. Vamos fazer o seguinte, vamos lá comigo, no livro de Marcos 10, versículo de número 18. Marcos é o terceiro livro do Evangelho, dos Evangelhos. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 18. Diz assim, versículo de número 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Eu não vou contar a história, mas ele chega assim: bom mestre, como que eu faço para ser um discípulo? Como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, ele fala algo que me chama a atenção. Ele diz: olha, por que você está me chamando de bom? Bom é Deus, Ele que é bom. Temos que olhar somente para Ele. É nele que nós encontramos o verdadeiro amor. Enquanto você fica esperando das pessoas, enquanto você quer que as pessoas supram aquilo que você pensa, você vai continuar vivendo perdido. No entanto, que eu não vou continuar a história, Jesus disse: olha, você tem que guardar os mandamentos, você tem que fazer isso. E o jovem rico disse: não, isso aí eu tenho feito desde a mocidade, eu sei disso e tal. Aí Jesus disse: então venda tudo que você tem e dê para os pobres. Ele, na verdade, estava com uma falsa aparência de humildade. Ai, Senhor, eu quero só servir a Deus, eu só quero fazer a vontade de Deus. Mas aquilo ali, tudo conversinha para o boi dormir. Porque Jesus fala: então tá bom, já que é assim, então deixa tudo que você tem, deixa esse orgulho que você tem desse dinheiro que você tem e comece a me seguir. Aí então, olha que coisa séria que Jesus fala isso, e esse jovem, ele abaixa a cabeça e vai embora. Porque Jesus, ele então conseguiu entender que o problema desse jovem é que ele tinha orgulho do dinheiro dele, ele tinha prazer naquela vida que ele tinha. Então, quando uma pessoa sobe num pedestal, que ela sobe um degrau, quando ela precisa descer esse degrau, o próprio mal do ser humano, o próprio coração já se sente jogado às traças, se sente abandonado. Aí você vê que tudo isso acontece, Jesus fala: bom é Deus. E uma das coisas que me faz chamar bastante atenção sobre isso, vai comigo em João, capítulo 6, versículo 38, João 6, 38, Jesus, ele fala sobre isso. João 6, versículo, vamos ler o 37, 38 e 39, diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou
Essa é a vontade do Pai para Jesus, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade de Deus é que Jesus viesse para salvar todo mundo, para todo mundo então se converter, para todo mundo tirar o orgulho, tirar a inveja, tirar a maldade, sair do pecado do adultério, sair do pecado da lascívia, sair do pecado da maledicência, sair do pecado da transgressão, seja ela qual for, de roubar, de matar, de xingar, de ser fofoqueiro. Tirar a pessoa do erro. Essa era a vontade de Deus para Jesus. E ele diz, olha, eu não vim fazer o que eu quero, eu vim fazer a vontade de Deus. Cuidado para você não agir, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas você está impondo o seu orgulho e não a vontade de Deus. E lá, voltando agora no livro de 2 Reis, vamos voltar em 2 Reis 5 novamente, agora, versículo de número 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Chega pessoas ali que foi com Naamã, foi alguns servos do Naamã, foi com ele, e ele fala assim, ô Naamã, se o profeta falasse uma coisa muito mais difícil, para você poder honrar o que o profeta disse, você não faria? Ele disse, sim, eu faria. Tem pessoas que no tempo do mundo faziam mandingas, levantava de madrugada fazer mandinga, pagava, dava dinheiro, dava pinga para os demônios, pagava para se fazer ali a chamada macumba, pagava para desfazer, para fazer casamento, para não ter separação, para poder separar, aquela desgraceira toda. Para aquele tempo do mundo, a pessoa fazia com esforço. Agora que anda com Deus, quando Deus pede, vamos orar, vamos perdoar, vamos amar uns aos outros, vamos ser cordiais. Ah não, isso aí eu não aceito, o que fizeram comigo eu não aceito. O que tem acontecendo aqui? Tem pessoas que estão à sua volta que estão tentando te levantar. Mas você prefere ser orgulhoso, você prefere ser orgulhosa, você prefere continuar agindo como se ninguém te amasse. Aí você coloca isso, olha o que diz o versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. O máximo que vai acontecer quando você tirar o orgulho do seu coração, porque ele fala, lá na Síria, os rios de Damasco, os rios Abana e Farpar, são muito melhores, são muito mais limpos do que essa água suja. Tem gente que se acha melhor, e quando precisa descer um degrau, a pessoa às vezes ela não consegue entender que é um agir de Deus. Existe uma vontade de Deus que acontece na sua vida para o seu próprio tratamento, mas você não quer enxergar. E eu digo mais, ele fala no versículo 15, então voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. E ele não sabia porque ele ainda não tinha conhecido Deus verdadeiro. Ele achava que tinha que pagar para ser abençoado. Tem pessoas que dizem que tem que pagar uma penitência para Deus perdoar o que fez de errado. Jesus já pagou tudo que tinha que pagar por você e você está vivendo no sofrimento porque você quer. Você não quer deixar esse orgulho, você não quer baixar, como a minha mãe dizia assim, tá? É uma esforço de expressão. A minha mãe dizia assim, ó, abaixa a crista, galo. Às vezes a gente quer, cantar de galo, a gente quer falar que é mais forte, que é dono de tudo. Meus amigos, nós aprendemos com as coisas mais simples. Jesus um dia disse assim, vocês têm medo que vocês vão comer amanhã? Vocês já perceberam os passarinhos do campo? Vocês já viram as andorinhas, os pardais? Vocês já viram elas trabalhando? Nunca faltou casa para elas, nunca faltou comida para elas. Vocês já viram os lírios do campo? Eles nunca trabalharam, mas elas são vestidas com a melhor roupagem, elas são lindas porque eu visto elas. Quando você veste, então, a roupa da alegria, quando você veste a roupa da santidade, que você joga fora todo o orgulho. Ô, meu irmão, a Bíblia diz que ele foi curado, ele foi limpo. E uma das coisas que me chama, de tudo que nós vamos ouvir aqui agora, uma das palavras mais importantes. Lá no versículo de número 17, vamos pular o 16. E disse Naamã,
Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Aquele homem da Síria que não cria em Deus, agora ele chega e fala assim: Eliseu, eu entendi o que aconteceu aqui, eu precisava passar por esse tempo difícil, eu precisava quebrar esse orgulho dentro de mim, e agora eu vou voltar a trabalhar para o rei da Síria, eu vou voltar porque eu sou chefe do exército, estou curado, minha pele é igual de um bebê, agora eu vou voltar para lá. Mas todas as vezes que o meu rei lá da Síria se prostrar diante dos demônios, eu não vou me prostrar, porque agora eu sirvo ao Senhor verdadeiro, o Senhor de Israel, o Senhor dos senhores. Então, quando aquela ação do profeta de não falar com eles, com o rei, com o Naamã, na hora que ele veio falar com ele, não foi um desprezo, era uma ação de Deus para quebrar o orgulho de dentro de Naamã. E eu termino dizendo para você, Lucas 18:14, pode pôr para mim na tela, por favor? Lucas 18:14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exalta, ele vai ser humilhado a qualquer momento, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado a qualquer momento. Quem se humilha diante de Deus, Deus exalta. Quem se exalta, quem se acha melhor que os outros vai ser derrotado, vai ser humilhado e vai ser feia a queda da pessoa. Então, se é necessário, minha mãe dizia, desce do salto. Às vezes é melhor descer do salto. Há pessoas que acham ter um rei na barriga. Tenham cuidado para que você quebre o orgulho da sua vida. Volte atrás de pensamentos que talvez você prefigurou, achando que estava sendo algo de Deus contra você ou de alguma pessoa contra você. Na verdade, Deus está tentando te tratar. Fechar a cara, igual fechou a cara Naamã, porque ele tinha que mergulhar no Rio Jordão, não curou ele. A obediência fez com que ele fosse curado e voltasse a sorrir feliz, dizendo: só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estas pessoas e peço que quem tomar destas águas, que hajam nelas virtude para curar do Covid, para curar de câncer, para curar de AIDS, curar meu pai de herpes, curar meu pai de todas as doenças autoimunes. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessas águas contenham a tua unção para curar e libertar, em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Meus amigos, que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça de Deus os acompanhe em tudo que vocês fizerem e peço a Deus que a graça do Senhor abençoe sua casa, sua família. Tenha uma boa semana.